O tecido cartilaginoso também é um tipo de tecido conjuntivo, mas a matriz extracelular não é tão rígida quanto no tecido ósseo. A cartilagem está presente em várias regiões do nosso corpo, nas articulações, na traqueia, então tem essa função de dar uma sustentação com uma certa flexibilidade. As duas células que existem no tecido cartilaginoso são o condroblasto e o condrócito. O condroblasto é a célula jovem e o condrócito é a célula adulta. Como no tecido cartilaginoso não existe a presença de vasos sanguíneos nem nervos, existe um tecido adjacente chamado pericôndrio, que é um tipo especial de tecido conjuntivo que vai fazer a nutrição da cartilagem. Então é importante a gente lembrar que a cartilagem ela é um tipo de tecido com baixa atividade metabólica. Quase não há muita renovação de tecido, né? Por isso que tem que se preservar as cartilagens, porque quando ocorre uma lesão é muito difícil a recuperação, é lenta a recuperação da cartilagem. No corte histológico da cartilagem, a gente consegue perceber que, por ser um tipo de tecido conjuntivo, ele apresenta grande quantidade de matriz extracelular. Nós também podemos observar os condrócitos, que são as células adultas do tecido. Eles estão dentro de lacunas e eles são responsáveis por sintetizar essa matriz extracelular. Então, esses componentes, como ácido hialurônico, proteoglicanos, fibras elásticas e colágenas, são sintetizadas por estas células. Outras células que a gente consegue observar são os condroblastos, eles ficam então na periferia do tecido, são as células jovens. E uma estrutura bem importante aqui também é o pericôndrio. O pericôndrio é um tipo de tecido conjuntivo que fica adjacente à cartilagem e é responsável por fazer a nutrição, todo o suporte de nutrientes, oxigênio e recolhimento de lixo metabólico. Bom, então, de acordo com algumas características, como por exemplo a constituição da matriz extracelular, nós vamos classificar as cartilagens em 3 tipos. A cartilagem hialina é a mais comum, ela é encontrada em várias partes do nosso corpo, como por exemplo na traqueia, na cartilagem nasal e na cartilagem intercostal. A cartilagem elástica é um tipo de cartilagem que apresenta grande quantidade de fibras elásticas na matriz extracelular. Como exemplo, nós temos a região do pavilhão auricular e as cartilagens laríngeas. E a cartilagem fibrosa é um tipo de cartilagem em que a matriz extracelular apresenta as fibras colágenas espessas. Nós encontramos ela no disco intervertebral e na sínfise púbica.